Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho resumidamente sobre os três sistemas fundamentais do nosso organismo, que é o sistema circulatório, respiratório e o sistema cardiovascular. No nosso organismo, cada órgão e sistema ele tem uma função específica, de modo em que todos trabalhem juntos para manter a nossa vida e a nossa saúde. O sistema cardiovascular ele é um conjunto que inclui o coração e os vasos sanguíneos. E ele é responsável por levar sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, fazendo com que os órgãos funcionem de forma adequada. O sistema cardiovascular é um conjunto de tubos que transporta o sangue bombeado pelo coração para todas as partes do corpo. Este sistema distribui nutrientes e oxigênio para as células e remove os resíduos que nelas se encontram. Quando o coração para de bombear, o oxigênio se esgota nas células e elas ficam poluídas com resíduos e a pessoa morre em pouco tempo. E o coração de um adulto, ele bate em uma frequência de 75 vezes por minuto. E nesse período de tempo, ele bombeia em torno de 5 litros de sangue em uma pessoa. E o esforço físico, um susto, pode aumentar a frequência dos batimentos cardíacos. E o coração, ele está dentro de uma caixa torácica entre os pulmões, logo atrás do osso externo. Tem o tamanho e formato de uma mão fechada e está um pouco inclinado para a esquerda. O coração é um músculo com cavidade ligada a vasos. O músculo que forma o coração é o miocárdio. Internamente, ele é revestido por uma mucosa, que é chamada de endocárdio. E em torno do coração está o pericárdio, uma dupla de capa serosa. Bom, agora nós vamos falar da cavidade e válvulas do coração. No nosso coração, as cavidades superiores são os átrios, onde chegam veias trazendo sangue. As inferiores são os ventrículos, de onde saem as artérias que levam sangue para os órgãos. O sangue do lado esquerdo não se mistura com o sangue do lado direito. A válvula tricúspide permite a passagem do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Já a válvula bicúspide permite a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E já as válvulas semilunares controlam a saída do sangue do coração. E agora a gente vai falar dos vasos sanguíneos. As veias trazem o sangue para o coração. As artérias levam o sangue do coração para os órgãos. Do ventrículo direito sai a artéria pulmonar, que leva o sangue para os alvéolos pulmonares. No ventrículo esquerdo começa a artéria aorta, que distribui o sangue oxigenado para toda parte do corpo. Da artéria aorta saem artérias menores, que levam o sangue para os órgãos do corpo. As artérias renais, por exemplo, saem da aorta e penetram nos rins. Quando chegam ao órgão, essas artérias se ramificam, formando as arteríolas. Essas também se ramificam e formam tubinhos muito finos, aos capilares. Embora o termo capilar se refere ao fio de cabelo, os capilares são mais finos do que ele. E os capilares são formados por uma camada de células e através delas acontecem as trocas entre o sangue e o líquido que banha as células do tecido do corpo. Mais à frente acontece o contrário da ramificação, que é a unificação dos capilares. Eles vão se unindo e formando vasos mais grossos. E as vênulas, que também se fundem a formar um vaso, único na saída de órgão, que é uma veia. As artérias possuem músculos espessos, que se encontram e dilatam com a pressão do bombeamento do sangue que sai do coração. As veias têm músculos delgados e com menor capacidade de contração, já que transportam o sangue que sai dos órgãos sem grande pressão. O sangue caminha pelas veias sempre para diante, pois nelas há válvulas que impedem seu retorno. E o sistema cardiovascular é um circuito fechado. O sangue percorre continuamente os vários vasos e órgãos, sempre no mesmo sentido.
Para descrever o caminho do sangue no sistema circulatório, começamos pelas veias, que saem dos órgãos. A veia de cada órgão recebe o sangue que passa por ele. Esse sangue contém pouco oxigênio e muito gás carbônico, que é o resultado das trocas que acontecem entre os capilares e as células entre os capilares e a célula do órgão. Esse é o chamado sangue venoso. A veia cava tem um ramo superior que recebe sangue da cabeça e dos braços, e um ramo inferior que recebe sangue das pernas e dos órgãos internos. A veia cava desemboca no átrio direito do coração, onde lança sangue venoso. Quando o átrio direito se enche de sangue, ele se contrai e força a passagem de sangue através da válvula tricúspide. A válvula se abre e o sangue passa por dentro do ventrículo direito, enchendo-se. O ventrículo direito, então, se contrai e a válvula semilunar não suporta a pressão. Abre-se e deixa o sangue penetrar na artéria pulmonar. As artérias pulmonares se ramificam e formam os capilares que circundam os alvéolos dos pulmões, onde ocorre a hematose. E o sangue que era venoso perde gás carbônico e ganha oxigênio, transformando-se assim em sangue arterial. Dos pulmões, o sangue arterial é transportado pelas veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo. Quando ele está cheio, contrai-se e lança o sangue para o ventrículo esquerdo através da válvula atrioventricular esquerda, que é a bicúspide ou a mitral. O ventrículo esquerdo, cheio de sangue arterial, se contrai fortemente, impulsiona o sangue através da válvula semilunar, que abre a entrada da artéria aorta. O sangue percorre a aorta sob uma forte pressão e penetra nas artérias que se dirigem aos órgãos do corpo. Agora a gente vai falar do caminho do sangue no coração. No órgão, a artéria se ramifica e forma os capilares, que ficam de contato com o líquido que há entre as células. Ocorre também as trocas de substâncias entre os capilares e o líquido e o sangue, e vai deixando de ser arterial para ser venoso. O sangue venoso vai sendo reunido pela unificação dos capilares e desemboca-se numa veia que é a veia cava, e assim por diante. Assim, o sistema cardiovascular apresenta dois trajetos distintos. A pequena circulação, na qual o sangue sai do ventrículo direito e leva ao pulmão para passar pela hematose e então de volta ao coração. E a grande circulação, no qual o sangue já oxigenado sai do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, que o conduz para todos os outros órgãos do corpo e então volta ao coração. E a pressão arterial, nós vamos falar agora. O bombeamento pelos ventrículos faz com que o sangue entre nas artérias sob pressão. As paredes das artérias respondem à sua pressão, relaxando e aumentando de volume para acomodar mais sangue. Se as artérias não aumentam de volume o suficiente para acomodar a quantidade de sangue que estão recebendo, a pressão em seu interior pode alcançar níveis perigosos, podendo ocorrer até ruptura de vasos. Essa pressão exercida pelo sangue nas artérias é denominada pressão arterial e é denominada pelo volume de sangue bombeado pelo coração e pelo diâmetro dos vasos. Em uma pessoa jovem e saudável, a pressão observada durante a sístole ventricular, denominada pressão sistólica ou máxima, oscila em torno de 120 a 130 milímetros de mercúrio. Durante a diástole ventricular, a pressão fica em torno de 70 a 80 milímetros de mercúrio e é denominada pressão diastólica ou mínima. É comum acontecer elevações temporárias da pressão. Em uma discussão violenta, por exemplo, a pressão sistólica pode subir até 240 milímetros de mercúrio e a sistólica até 130 milímetros de mercúrio. Mas quando a pressão sistólica se mantém constantemente acima de 140, a diastólica acima de 90, aparece um distúrbio orgânico denominado hipertensão. No Brasil, mais de 10% da população é hipertensa e muitas vezes as pessoas não
não tomam conhecimento de que a hipertensão, por não apresentar sintomas, quando não trata a hipertensão, pode causar complicações em vários órgãos do corpo, como sistema nervoso, rins, coração e artérias. E com o avançar da idade, há uma tendência no aumento progressivo da pressão arterial média. Isso acontece principalmente porque, com o passar do tempo, vão se acumulando substâncias que se depositam na parede interna dos vasos, que diminui a elasticidade deles e também torna menor seu diâmetro. Isso dificulta o movimento do sangue e, portanto, aumenta a pressão sanguínea e exige uma carga maior de trabalho no coração. O sangue nas veias é impulsionado pela contração dos músculos esqueléticos próximos. Quando o músculo se contrai, ele comprime uma veia próxima e o sangue dentro dela é empurrado para diante, pois as válvulas não permitem o retorno do sangue. Por isso, andar é bom para a circulação. Agora a gente vai falar um pouco do sistema circulatório. A circulação sanguínea corresponde a todo o percurso circulatório que o sangue realiza no corpo humano, de modo que no percurso completo o sangue passa 2 vezes pelo coração. As artérias são vasos do sistema circulatório que saem do coração e transportam o sangue para as outras partes do corpo. As veias transportam o sangue de volta aos tecidos do corpo para o coração. Já o sistema linfático é um sistema fundamental para a defesa do organismo, que atua também levando novamente para o sangue o líquido que é extravasado dos capilares e absorvendo gordura no intestino. Agora a gente vai falar um pouco do sistema respiratório. O sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas entre o organismo e o ambiente. Tem como objetivo garantir a concentração necessária no sangue para as funções vitais do corpo humano. E ele é formado pelas vias respiratórias superiores e inferiores, nariz, cavidade nasal, parte superior da traqueia, faringe e laringe. Compõem as vias superiores, que são órgãos do sistema da caixa torácica. O nariz ele é a parte visível, chama-se nariz externo, e a parte interna é denominada cavidade nasal, dividida pelo septo nasal direito e esquerdo. O oxigênio entra pelas narinas, que filtram o ar por meio dos pelos e do muco, retendo as sujeiras e os micro-organismos. A faringe é um órgão revestido por uma mucosa. Ele recebe o ar e o alimento. Ele se conecta com o ouvido médio através das tubas auditivas e é dividido em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A nasofaringe se relaciona com os coânos, tubos auditivos e orofaringe. A orofaringe, por sua vez, fica na parte de trás da cavidade oral e se comunica diretamente com a boca, servindo de passagem para o ar e tudo que é ingerido. A laringofaringe se estende para baixo e possui conexão com o esôfago, que recebe os alimentos, e com a laringe, que serve como passagem do ar. A laringofaringe atua no sistema respiratório e no sistema digestório. A laringe faz conexão com a faringe e a traqueia e possui 3 funções: permitir a passagem do ar, impedir a entrada de alimentos ou corpo estranho e produzir o som da voz. A traqueia é uma espécie de tubo que dá continuidade à laringe e possui paredes reforçadas com anéis de cartilagem. Ela possui células ciliadas e secretoras, barreiras que impedem a entrada de partículas ou micro-organismos presentes no ar. Os brônquios, eles são os principais brônquios são o brônquio direito e o brônquio esquerdo, que ligam a traqueia e os pulmões. O brônquio direito é mais largo, é mais curto e mais vertical do que o esquerdo. A entrada nos pulmões ocorre em uma região chamada de hilo. Os pulmões têm cerca de 25 centímetros de comprimento e pesam em média 700 gramas. Ele fica apoiado no diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen e faz parte dos movimentos respiratórios. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando dos 3 principais sistemas do nosso organismo. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Tchau, gente!